Fala Tricolada, beleza? Alexandre Antônio na área para mais um vídeo aqui no canal, o canal da família Tricolor. Vamos falar desse empate do Fluminense contra o Vasco da Gama no Maracanã. É um empate um pouquinho amargo, porque tínhamos plenas condições de ganhar a partida, principalmente pelos números do jogo, né? Por exemplo, no primeiro tempo tinha a posse de bola do Fluminense, chegou na casa de 65% de posse de bola. E no segundo tempo, essa porcentagem do domínio do Fluminense, a maior parte, não, praticamente quase todo o jogo foi de domínio do Fluminense. E principalmente no primeiro tempo, o Fluminense não soube o que fazer com esse domínio todo. O Fluminense sempre no último lance, na chegada próximo da área, o goleiro do Vasco ficou muito tempo no primeiro tempo sem fazer intervenções ou defesas. Ele teve mais trabalho no segundo tempo. No segundo tempo, na minha opinião, o Léo Jardim virou herói do Vasco, impedindo até uma goleada do Fluminense. O Fluminense perdeu muitos gols e com intervenção do goleiro. No primeiro tempo não, o Fluminense dominou o jogo, Marcelo muito bem, vindo para o meio de campo, criando a jogada junto ali com o Ganso. Senti muita ausência dos laterais no primeiro tempo, principalmente o Samuel Xavier, que saiu machucado, e o Guga, que entrou no lugar dele. O Guga não apareceu para o jogo no primeiro tempo, melhorou muito no segundo. E do lado esquerdo o Alexander também deu uma sumida, uma apagada, não apareceu. Então o Fluminense teve dificuldades de utilizar os corredores laterais, porque o meio de campo estava congestionado. Porque o que aconteceu? Com 1 minuto de jogo, o Fábio foi sair, aquela jogada treinada do Fernando Diniz. O goleiro tem que saber trabalhar com os pés. Nesse esquema tático do Fernando Diniz é necessário que o Fábio treine mais, né, uma peladinha lá no rachão. Bota o Fábio para jogar na linha, nada de jogar no gol, porque já não é a primeira vez que ele dá um vacilo desse, dando um passe errado. Vocês lembram muito bem o que aconteceu na competição internacional lá em São Januário, quando ele deu a bola no pé do jogador paraguaio. Então, um vacilo do Fábio, com 1 minuto de jogo, o Vasco encontra um gol, achou esse gol, a bola caiu no pé do Pedro Raul foi lá e fez 1-0. Aí o que o Vasco fez? Se entrincheirou, se fechou todo atrás, entregou a bola para o Fluminense. É uma atitude suicida e pequena, mostrou muito bem o momento atual do Vasco, é um momento de time pequeno. Eu não acho legal você vestir a camisa do Vasco da Gama e com a história que o Vasco tem e se entrincheirar como se fosse um Volta Redonda, um Bangu que encontrou um gol e vai se abraçar com esse golzinho que fez com 1 minuto de jogo até os 90 minutos finais. Ah, mas o Vasco teve 1 ou 2 oportunidades, chute de longa distância. Teve, irmão. Uma hora o Vasco saía. Mas, amigo, o tempo todo, principalmente no segundo tempo, foi um massacre do Fluminense. No primeiro tempo, teve esse massacre, esse domínio territorial incrível do Fluminense. Mas o Fluminense, no lance final, na conclusão final, na hora de chegar no gol, de acertar a meta, o Fluminense chutou muito para fora, Lima, Cano, a bola não estava indo em direção ao goleiro. O Fluminense pecou nisso no primeiro tempo. Já no segundo tempo, essa bola já chegou perto do Léo Jardim, teve que se virar, teve uma cabeçada espetacular do Nino, que ele fez uma grande defesa, teve um chute do Marcelo de fora da área, Marcelo muito bem no jogo. O goleiro Léo Jardim também pegou uma paulada do Marcelo, teve outros lances do Cano também, até o gol do Fluminense, marcado pelo Lima, foi um chute, né, praticamente um voleio ali, uma jogada muito bonita do Cano, que o Léo Jardim defendeu, a bola sobrou pro Lima, o Lima empurrou para dentro do gol. Acabando a partida, a torcida do Fluminense, claro, aplaudiu a torcida do Fluminense, espetacular, entendeu que o gol saiu muito cedo, foi um erro individual, entendeu o domínio do Fluminense. O Fluminense estava com dificuldade de encontrar o gol de empate, foi pro intervalo, o Fluminense voltou no segundo tempo, voltou melhor, e a torcida cantou do primeiro até o último minuto. No segundo tempo, o Fluminense encontrou um encaixe ali na substituição do Fernando Diniz. Porque no segundo tempo ele fez a seguinte modificação: ele tirou o Felipe Melo lá da zaga, o Felipe Melo estava amarelado, todo jogo cartão namora com o Felipe Melo, ele tirou e trouxe o JK para o time. O JK deu uma incendiada ali no ataque do Fluminense, porque o JK, mesmo errando em alguns lances, ele está sempre fuçando, né? Ele tenta uma cabeçada, ele deu uma cabeçada, o zagueiro tirou no meio do caminho antes de chegar no Léo Jardim, ele se movimenta bastante e isso começou a incomodar. Nessa alteração, ele trouxe o Lima um pouquinho mais para trás
e pegou o André e colocou o André na zaga. Praticamente o Fluminense jogou na maior parte do tempo, já que o Vasco estava todo atrás, somente com o Nino como zagueiro. E o Nino fez uma partidaça. Aí o Fluminense se soltou, com o JK se movimentando dos dois lados, o Arias também, o Cano fuçando. O Cano é um fuçador, ele se movimenta também, ele chuta, ele aparece, ele dá espaço para quem vem de trás. E o meio de campo ficou com o Lima, né, um Lima um pouquinho mais na função do André, e com o Ganso ali na criação de jogadas, o Ganso sempre distribuindo o jogo. Aí o Fluminense cresceu, mas ele ganhou qualidade e conseguiu criar lances mais perigosos. Por quê? O Fluminense forçou mais as jogadas individuais e forçou mais os chutes de fora da área, coisa que estava faltando no primeiro tempo. Como não dava para chegar, meu irmão, não dá para chegar por dentro, porque está tudo congestionado, usa as laterais. E no segundo tempo, as laterais e os chutes de longa distância, coisa que o Fluminense fez. Marcelo chutou de fora, o Ganso também chutou de longe, o Lima também fez isso. E os laterais cresceram no jogo, tanto pelo lado esquerdo, né, o Marcelo até ele ser substituído, e também o Alexander, que caiu um pouquinho mais pelo lado esquerdo, quando o Marcelo... Eu falei no começo que o Alexander apareceu pouco ali pelo lado esquerdo, porque houve uma movimentação interessante entre o Marcelo e o Alexander. Em muitos momentos do jogo, o Marcelo puxou para a função do Alexander e o Alexander fez a lateral esquerda. Então, praticamente, o Alexander jogou em duas funções e o Marcelo também. Ou no meio de campo, ou na lateral, os dois ficaram revezando aquela posição. No segundo tempo, com a saída do Marcelo do time... ele correu bastante, daí o Alexander também cresceu ali pelo lado esquerdo, apareceu mais pro jogo, mas principalmente o Guga. O Guga foi um ator muito interessante pelo lado direito, com a saída do Samuel. O Samuel saiu da partida muito cedo, espero que não seja nada grave, algum problema muscular, mas o primeiro tempo do Guga ele ainda não se ambientou ao clássico. No intervalo ele voltou mais ligado e foi mais uma opção pelo lado direito. Então, como está congestionado no meio, usa os lados do campo. E o Arias também foi um jogador muito importante para essas jogadas laterais. O Arias se posicionou um pouquinho mais próximo da linha lateral e recebia essa bola em projeção, em velocidade, levando essas bolas para a linha de fundo. Teve 5 ou 6 jogadas de linha de fundo que os jogadores do Fluminense entraram na diagonal, bateram o lateral vascaíno e rolaram para trás. Mas nessa de rolar para trás, sempre tinha um jogador do Vasco interceptando essa bola e tirando essa bola de dentro da zaga. Aquele lance final, aquele momento final, o Fluminense pecou nesse jogo, tanto no primeiro como no segundo tempo. O último lance e a hora de definir e fazer valer todo esse domínio, todas essas chances criadas e transformar isso tudo em gols, e o Fluminense sabe fazer isso, o Fluminense sabe e gosta de jogar assim, e tem capacidade de transformar todas essas oportunidades em gols, ficou pecando nesse jogo. Por isso o jogo terminou 1-1, com 1 minuto de jogo, gol do Pedro Raul e o gol do nosso querido Lima aos 9 minutos do segundo tempo. O segundo tempo do Fluminense é um massacre. O verdadeiro Fluminense é o do segundo tempo. É um time que constrói as jogadas e chega a finalizar, e ele finaliza com perigo. Mas, infelizmente, a gente saiu aí com esse empate amargo para essa quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O negócio é levantar a cabeça, dar sequência aí ao Campeonato Brasileiro, que o Fluminense está no caminho certo. A torcida entendeu. Pô, os números foram espetaculares do Fluminense. Vou só trazer aqui para vocês o que aconteceu no segundo tempo. O jogo terminou da seguinte forma: 71% de posse de bola do Fluminense no segundo tempo, 71, e 20 finalizações para o Fluminense contra 7 do Vasco da Gama. É um massacre ou não é? 20, um adversário, num clássico, chutar 20 vezes ao gol e o adversário apenas 7, mostra que o Fluminense dominou a partida completamente. Mas são coisas do futebol e coisas do clássico. 1-1, o Vasco soube aproveitar e segurar, se entrincheirar, e o Fluminense teve dificuldade de finalizar. Vou ficando por aqui, pedindo aquele like esperto, a sua inscrição no canal. Tamo juntos, até o próximo vídeo.